Pois é, Corinthians e Flamengo se enfrentaram no último domingo em Itaquera, na Neoquímica Arena, por mais uma rodada válida pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Partida essa que estava cercada por muita expectativa. Estreia de camisa nova do Timão, homenagem ao eterno Renato Augusto, nosso camisa 8, que vai deixar muita saudade, que anunciou há pouco tempo sua aposentadoria, e muita emoção antes do jogo. Dentro de campo, o Timão buscava uma recuperação, depois de uma partida ridícula contra o Sport, e o adversário era o todo poderoso Flamengo. Pois é, com o seu elenco milionário, cheio de estrelas. Mas o que se viu no primeiro tempo foi um Timão assombrando a todos. Até nós, torcedores, que sempre vamos com uma boa expectativa, não esperávamos que o Corinthians atuasse como atuou no primeiro tempo. Foi um verdadeiro amasso. O Flamengo só começou a tocar a bola e se sentir bem em campo nos últimos 5 ou 10 minutos do primeiro tempo. O grande detalhe é que esse amasso que o Corinthians deu no Flamengo não resultou em gols. E aí a gente tem um dos protagonistas do jogo. Ou se não, o protagonista do jogo. Yuri Alberto. Centroavante do Timão, estava numa noite muito infeliz, ou para alguns críticos, numa noite de Yuri Alberto, e acabou perdendo várias chances cara a cara com o goleiro. A gente pode citar aí uma bola na trave e 2 chutes em cima do arqueiro Rossi. A grande polêmica do jogo foi o pênalti sofrido por Breno Bidon, que para alguns flamenguistas não foi, mas dando a minha singela opinião, quando você vê a câmera de trás dá para ver o toque do zagueiro do Flamengo na perna do Breno Bidon, então para mim pênalti claro, e aí o Yuri Alberto pegou a bola. Jejum de gols muito grande, expectativa na arena toda para que o nosso centroavante voltasse a marcar. Ele colocou a bola na marca do Cal, fez cara de mal, que é uma coisa que a gente tem que convir que ele não sabe fazer, né? E partiu. Quando o Yuri Alberto partiu para a bola, todo mundo achou que ele ia dar uma paulada no ângulo, ou no meio do gol, como a gente já viu ele fazer. Mas o nosso centroavante teve a brilhante ideia de dar uma cavadinha. Eu não sei se foi inspirado pelo Marcelinho Carioca, que estava atrás do gol, trabalhando como comentarista para uma das emissoras, mas o resultado, olha, se você não viu, por favor, procure isso. Tá bom, você vai passar raiva, mas procure esse vídeo. Yuri Alberto caprichou na cavadinha, melhor dizendo, não caprichou na cavadinha, bateu fraco na bola e o Rossi, goleiro do Flamengo, experiente, que já tinha pego 2 pênaltis durante a semana na classificação pela Libertadores, mesmo sentado encaixou a bola. E ainda teve tempo de levantar e tirar um barato do Yuri Alberto. Partida seguiu, o Yuri com aquela cara de transtornado, mas correndo, lutando bastante. E como eu disse, nos últimos 5 ou 10 minutos, o Flamengo conseguiu sair da pressão do Corinthians, muito também pela condição física, porque o Corinthians não ia aguentar fazer aquela pressão na saída de bola do Flamengo durante todo o tempo. E o time carioca foi melhorando. Vem o segundo tempo, o Flamengo começa em cima e numa escapada em contra-ataque, do jeito que a gente já esperava, o Yuri Alberto faz um bonito gol. Dá um drible da vaca desconcertante no zagueiro e bate na saída do Rossi, goleiro do Mengão. Só que o que aconteceu? O Yuri Alberto se empolgou, foi lá para a torcida, tomou o cartão amarelo e esqueceu que estava pendurado, né? Tá fora da próxima partida contra o Internacional. Partida muito importante para o Timão, já que o Inter está mais ou menos naquela faixa ali de classificação que a gente está. E o Timão tem que ficar longe da zona de rebaixamento. Mas voltando ao jogo, 1-0 Corinthians, Yuri Alberto marcou. E aí o que você espera? Os caras vão vir para cima e o Corinthians vai continuar no contra-ataque. Só que aí entra um grande diferencial entre as equipes. O Felipe Luiz tem um banco vasto de opções. E aí ele começou a colocar jogadores em campo. Colocou o Jorginho volante, que é um grande jogador. Colocou o Gonçalo Plata. Colocou o Luiz Araújo. E isso definitivamente desequilibrou o Corinthians. Por quê? Porque aí quando os jogadores cansaram, o Dorival teve que usar o seu banco de reservas. E aí ele teve que colocar Rian em campo.
uma substituição que não agradou a muita gente. Ele tirou o Gui Negão e colocou o Thales Magno. E aí você já viu, né? Pressão total do Flamengo. Algumas chances claras. E o Corinthians tentando se defender, mas já não conseguia sair no contra-ataque. O Yuri Alberto já não ganhava dos zagueiros. O Thales Magno, para variar, infelizmente entrou muito mal na partida. E o Rian não ajudava na marcação do meio-campo. Nesse momento acontece o segundo lance polêmico da partida. Num ataque do Flamengo, Gonçalo Plata divide a bola com o Gustavo Henrique. E é nítido que a bola bate no jogador carioca, ou melhor, no equatoriano que joga no time carioca, e o lateral seria do Corinthians. Só que o cara foi muito esperto. Ele pegou a bola, bateu rapidinho. O Gustavo Henrique não teve nem tempo de reclamar, só tentou voltar na marcação, mas já era tarde, porque o Corinthians estava todo desmontado. 1-1 já não servia para o Timão, e por se lançar ao ataque, o Flamengo pegou todo mundo de calças curtas, a bola foi na esquerda para o Luiz Araújo, que também é um bom jogador, bateu na saída do Hugo Souza, decretando a virada do time carioca. Nesse momento bateu o desespero, porque o Corinthians já não tinha muita coisa para fazer, como eu disse, não tinha atacantes no banco, ou melhor, tinha a molecada, tinha o Kaique, tinha o Dieguinho, mas o Dorival Júnior não quis apostar na molecada, não sei porquê, e aí começou a jogar bola na área. Bola na área para um ataque que não tem altura para isso. Dessa vez ele não quis colocar nem o Romero em campo. Não que eu acho que deveria, né? Mas ele não colocou o Romero em campo. O Corinthians começou a atacar desordenadamente. E no final da partida... o Flamengo começou a segurar a bola. E o Corinthians não teve mais forças para buscar um empate. Fim de jogo... Mais uma derrota, 2-1 para o Flamengo. Resultado frustrante pelo que foi o primeiro tempo, pelo que o Timão apresentou. Um futebol muito bom, muito vistoso, com a marcação impressionante. Inclusive com alguns destaques. O Matheus Bidu jogando pela esquerda com jogadas de efeito, bem na partida. Breno Bidon não ajudando tanto na marcação, mas razoavelmente bem. Para o que a gente vê do Breno Bidon, ele atuou bem. E o destaque polêmico, muitas vezes negativo, Yuri Alberto. Depois do jogo, algumas pessoas na arquibancada flagraram a situação, também que ficou meio controversa, que foi uma discussão do Romero com alguém. À primeira vista, parecia que ele estava cobrando o Yuri Alberto. Porque que foi lá, bateu o pênalti, não deveria ter agido daquela maneira. Depois ficou sabendo que... a discussão era com o Hugo Souza. Por quê? O Corinthians tem aquele protocolo entre os jogadores de ir lá agradecer a torcida, principalmente ali na frente da torcida organizada, pelo apoio, pelos gritos durante o jogo, pela presença. E o Romero, querendo exercer um papel de líder, chamou todo o elenco para ir lá agradecer a torcida. Só que nitidamente você vê que o Hugo Souza estava pé da vida com o resultado e não queria ir. Não por falta de respeito à torcida, mas porque ele não queria ir, ele estava revoltado. E aí a discussão ficou um pouco mais acalorada, alguns jogadores separaram e foi todo mundo para o vestiário. Segundo alguns jornalistas, o Yuri Alberto dessa vez passou em branco. A cobrança não foi tão grande em cima dele, mesmo tendo cometido um erro tão crasso como aquela cobrança de pênalti ridículo, mas se mostrou abalado, chorando, então passaram a mão na cabeça dele, né? Mas você, torcedor, você passaria a mão também na cabeça do Yuri Alberto e falaria, não, tudo bem, vamos pro próximo jogo? Haveria da sua parte uma cobrança forte? Ou deixa pra lá, já esqueci e segue o jogo? Muita gente comparou o lance com a cobrança de pênalti do Alexandre Pato frente ao Dida numa Copa do Brasil. Pra mim, a do Yuri Alberto foi pior. Bem pior. Muito mais feia plasticamente. Tudo bem, a partida da Copa do Brasil era mais decisiva, mas o Corinthians jogava bem.
E se abre 1 a 0 ali, tinha a chance de jogar no contra-ataque com mais tranquilidade e abrir um resultado maior, já que vinha atuando bem melhor que o time carioca. Mas pois é, próxima rodada, como eu disse, contra o Inter em Porto Alegre, jogo importantíssimo. A gente não pode nem pensar em perder esse jogo, porque os times de baixo, alguns estão tentando melhorar aí e o Corinthians está estagnado. A gente consegue perder para o último colocado, perder para o líder do campeonato, fazendo um primeiro tempo bom. E o Dorival também já vem sendo bastante cobrado. Mais algumas notícias. Rodrigo Garro, a previsão de volta é no jogo contra o Santos na Vila Belmiro. E o Memphis Depay não joga, para variar, não vai jogar contra o Inter em Porto Alegre. E a previsão de volta do Memphis é contra o Mirassol na Neoquímica Arena. Convenientemente, um jogo antes da data FIFA, né? Ou seja, ele pode mostrar que tá bem, tá em forma e vai lá para a Holanda fazer os golzinhos dele. Enquanto isso, o Timão continua aí pagando 6 milhões de reais pro nosso camisa 10. Convido você a deixar o seu like, deixar seu comentário e, por favor, compartilhe o nosso vídeo aí. Canal do Dri Silva, sempre trazendo muitas informações, curiosidades e comentários. Vai Corinthians sempre, tamo junto. Até mais!